Boa noite. O tema de hoje é sobre confiança e ele nasceu de uma situação bem comum no dia a dia, mas que representa muito do nosso relacionamento com Deus. Na verdade, ele surgiu quando a minha esposa viu o meu sobrinho brincando com o pai dele. Só que o meu sobrinho estava em cima de uma mesa de sinuca e o pai dele chamava assim: vem, vem, vem que eu vou te pegar. E o que o meu sobrinho fez? Ele simplesmente se jogava nos braços do pai dele, porque ele sabia que o pai dele não ia deixar ele cair, que ia segurar ele e ia proteger ele de qualquer queda. É uma situação simples, é uma situação até engraçada, mas que representa muito de como nos relacionamos com o nosso Deus. A criança, ela simplesmente confia no pai dela, não confia desconfiando como a gente faz com as pessoas e também com Deus. Quantas vezes eu e você lançamos ou dizemos que lançamos um problema a Deus, mas no fim a gente acaba retendo parte do problema para a gente mesmo. Não, eu vou entregar para Deus, mas eu vou aqui tentar dar um jeito por mim mesmo. Se a gente entende que lançou a Deus, a gente não pode tomar de volta no sentido de não, se Deus está demorando, eu vou dar um jeito, eu vou tentar mais rápido. Tal como Abraão fez com Agar, né? Ele não conseguia ter filhos com Sara e eles, em acordo, entenderam que Abraão deveria deitar-se com a sua escrava e aí ter um filho com Agar. Sendo que Abraão já tinha a promessa de Deus que ele e Sara teriam um filho. Mas estavam com pressa e aí resolveram dar um jeitinho. A palavra nos instrui em Mateus 18:4 que devemos ser humildes como uma criança. E uma criança é humilde por quê? Porque ela se despe de si mesma, do seu próprio conhecimento, para confiar naquilo que o pai diz para ela, diz sobre ela. Ela confia no cuidado do pai e ela se entrega totalmente ao pai. Ela depende do pai e não tem vergonha em depender dele. Ela aceita andar com ele, aceita seguir os passos dele. E essa situação do meu sobrinho se jogando em uma mesa de sinuca a uma certa altura nos braços do seu pai, ela mostra exatamente como a gente deve agir para com Deus. Não é uma confiança cega, mas é uma confiança naquele que a gente sabe que pode intervir por nós e que pode cuidar de nós. Eu gosto muito do princípio Orare Labutare, divulgado por Calvino, Lutero e demais reformadores, que combina o aspecto divino e humano do Evangelho. Ou seja, a gente ora a Deus, mas também trabalha, faz a nossa parte por aquela situação, até que Deus diga não, agora é comigo. Assim aconteceu com Moisés no Mar Vermelho. Em Êxodo 14, Moisés foi até o Mar Vermelho, ele não somente orou e esperou, ele foi até lá e lá ele recebeu o livramento. Isso também aconteceu com Daniel, ele foi liberto na cova dos leões. Deus permitiu que ele chegasse até a aprovação, até a cova dos leões, e lá ele foi liberto. O povo de Israel demonstrava a sua confiança em Deus através do Shema Israel, que quer dizer ouça Israel em hebraico. O Shema Israel basicamente é o credo de fé do judaísmo, que é baseado em Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, e depois foi adicionado o 13 ao 21. Eu gostaria de ler uma parte desses versículos para a gente possa refletir em que se baseia a fé do israelita e como a gente pode basear a nossa fé não de forma cega, mas com base na palavra de Deus. Em Deuteronômio 6:20 diz o seguinte: no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá, com mão poderosa. Aqui Israel relembra uma situação de libertação que Deus os libertou e atribui a Deus a libertação de uma escravidão. O Shema Israel ele era repetido 2 vezes ao dia para que o povo soubesse o Deus em que eles criam, a grandeza e os atributos desse Deus que fizera tantas coisas e tantos livramentos por esse povo. O povo israelita conhecia a Deus por tudo aquilo que ele representava para o povo. Era uma relação e Deus queria ter uma relação com aquele povo. A gente conhece a Deus quando a gente se relaciona com Deus. Da mesma forma a criança. Como é que a criança conhece o pai e a sua mãe? Ninguém os apresentou, ninguém comunicou à criança que ele era o pai e a mãe dela. Ela mesma já sabe.
e ela confia no pai e na mãe pela confiança que o pai e a mãe demonstram ao filho, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho. É assim que a gente tem que agir com Deus. Eu ressalto aqui o que está escrito no Salmo 34:8 e Tiago 4:8. No Salmo 34:8 diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui é o imperativo: provem, prove eu, prove você. Não adianta eu explicar para você através da razão, não adianta você querer entender, prove você que o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Já Tiago 4:8 vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, não adianta você querer conhecer Deus de longe, só em teoria, só em livros. Aproxime-se de Deus. Esse Deus do qual tanto falam para você, aproxime-se dele, prove, veja como ele é bom. Então essa é a maneira como a gente pode conhecer esse Deus que a gente ouve e como a gente pode se relacionar com Ele. Ele nos pede que nos chamemos de papai. Abba Pai, né, na língua original quer dizer papai, papaizinho. É uma maneira carinhosa de chamar um pai. Algo que inclusive escandalizava o povo da época. Ah, como é que eu vou chamar Deus de papai assim, com essa intimidade? Mas não, Deus nos permite, nos dá a liberdade de chamarmos Ele de papai. E é essa relação, essa intimidade que Ele quer conosco. É assim que a gente desenvolve a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A vida, ela contém a razão, mas ela não é somente a razão. Existem muitos outros aspectos a serem considerados na nossa vida aqui na Terra. A razão é uma delas, a gente não pode pautar a nossa vida na razão. Os ateus, eles tendem a valorizar muito esse aspecto racional e científico, mas querendo ou não, eles também expressam uma fé deles em alguma coisa que é duvidosa e que nem sempre ela tem totais fundamentos. E por fim, eu gostaria de finalizar reforçando o que foi falado em Abacuque 2:4, que o justo viverá pela fé, e foi reforçado em Hebreus 10:38. Ou seja, é um chamado a viver pela fé no Deus que nos gerou, nos criou do nada e nos sustenta até agora, está conosco em cada situação. O justo viverá pela fé, não uma fé cega, mas a fé num Deus que atua ainda hoje.